6. Introducción a los fenómenos de transporte. Módulo 6, aula de ejercicio. O módulo 6 trata de radiação. Então, o primeiro problema. Um conjunto de instrumentos tem uma superfície esférica, externa esférica, de 100 milímetros de diâmetro e a emissividade é igual a 0,25. O conjunto é colocado no interior de uma grande câmara de simulação espacial cujas paredes estão a 77 graus Kelvin. Se a operação dos componentes eletrônicos se restringe à faixa de temperaturas entre 40 e 85 graus centígrados, qual é a faixa de dissipação de potência dos instrumentos? Apresente seus resultados graficamente mostrando o efeito na variação da emissividade para os valores de 0,2 e 0,3, é decir, calcular para o valor de 0,25 e então apresentar o efeito também calculando para 0,2 e 0,3 de emissividade. Então, vou dar algumas dicas. Primeiro, vamos ver aqui o esquema do sistema. Então, eu tenho um dispositivo esférico, o diâmetro é 100 milímetros, a emissividade dele é 0,25, a temperatura na superfície varia entre 40 e 85, e o que se pede é o cálculo da dissipação de energia elétrica, essa é a potência elétrica. Aqui eu tenho, então, que a temperatura da vizinhança, que é as paredes da câmara, é 77 graus Kelvin. Então, agora, o que nós precisamos fazer? Primeiro, assumir que a temperatura na superfície é uniforme. Segundo, as paredes da câmara são muito maiores em relação ao tamanho dos dispositivos. E terceiro, vamos assumir que estamos em estado estacionário, que não temos variação de temperatura na superfície nem nas paredes da câmara. Então, temos que fazer um balanço de energia no dispositivo. Esse balanço de energia no dispositivo nos vai permitir calcular a potência, a dissipação de potência. Que pode ser, essa dissipação de potência, então, ela pode ser transferida por troca de calor por radiação, neste caso, entre os dispositivos e as paredes da câmara. Então, a taxa de transferência de calor por radiação, então, ela vai ser igual à potência emitida, a potência elétrica emitida por eles. E quando é por radiação, a taxa de transferência de calor por radiação ela é dada por quê? A emissividade, a área superficial, que não é mais do que a área externa da esfera, a constante de Stefan-Boltzmann, a temperatura da superfície elevada a 4, menos a temperatura da vizinhança elevada à quarta potência. Então, vamos ver a solução desse problema. Então, assim, a solução diz. Então, para a condição inicial que nós temos, da temperatura da superfície, 40 graus centígrados, com a área superficial, que é igual a π de 2, a área da superfície externa da esfera, a dissipação da potência pode ser igual a quê? 0,25, que é o valor da emissividade, vezes π, diâmetro ao quadrado, vezes a constante vezes o quê? A diferença de 313, que é 40 graus centígrados em Kelvin, elevado a quarta, menos 77 graus Kelvin, elevado a quarta. Fazendo essa conta, se obtém que a potência é igual a 4,3 watts. Então, para as temperaturas na superfície entre 40 e 85, se pode obter a função da dissipação de potência em função da temperatura para essa superfície. O que se pode fazer? Avaliar para 50 graus, 60, 70, até 85 graus centígrados e obter, então, para 0,25. Da mesma forma, então, essa mesma expressão se pode usar com potência 0,2 e 0,3 e se pode obter, então, a família de curvas que se representa a seguir. Aqui nós temos essa família de curvas, na qual eu comecei com 30 graus centígrados, avaliando aqui para 0,20, 0,25 e 0,35. Esqueci de colocar depois para 40, 50, 60, 70
No, 40, 50, 60, 70, 85 grados, grados centígrados. Entonces, ten familias de curvas que son paralelas, lo cual nos permitió calcular la disipación de potencia para ese tipo de componente electrónico. Entonces, él está entre 3 watts y no máximo quase entre pouco mais de 3 watts e no máximo quase 9 watts quando eu tenho a emissividade maior. Então, esse é o resultado desse exercício. Bom, então, problema 2. Se a temperatura da superfície é igual à temperatura da vizinhança na equação a seguir, então o coeficiente de transferência de calor por radiação é igual a que a emissividade vezes a constante de Stefan-Boltzmann multiplicado pela temperatura da superfície mais a temperatura da vizinhança e isso multiplicado pela temperatura da superfície ao quadrado mais a temperatura da vizinhança ao quadrado. Essa é uma forma para calcular o coeficiente de transferência de calor por radiação que nos permite, então, considerar a radiação, a equação muito parecida com a equação de transferência de calor por convecção. Então, o coeficiente de transferência de calor por radiação também pode ser aproximado pela equação a seguir. O coeficiente de transferência de calor por radiação aproximado é igual a 4 vezes a emissividade vezes a constante de Stefan-Boltzmann multiplicado pela temperatura média ao cubo, onde a temperatura média é igual à soma da temperatura da superfície mais a temperatura da vizinhança dividido por 2. Até aí está tudo claro? Sim, sim. Então, deseja-se avaliar a validade dessa aproximação, é decir, deseja-se avaliar a validade dessa aproximação, desta com respeito a esta, através da comparação com os valores do coeficiente de transferência de calor e do coeficiente de transferência de calor por radiação aproximada. Aqui me faltou um R, coeficiente de transferência de calor de radiação este e esse, para as condições a seguir. Em cada caso, represente os resultados graficamente e comente sobre a validade da aproximação. Vamos lá quais são as condições. Primeiro, A. Considera a superfície de alumínio polido, no qual a emissividade é igual a 0,05, ou pintada de preto, que a emissividade é igual a 0,9. É decir, em dois casos, a superfície de alumínio polido com uma emissividade e com a emissividade igual a 0,9, cuja temperatura pode exceder a temperatura da vizinhança. A temperatura da vizinhança é 25 graus centígrados, de 10 a 100 graus centígrados. É decir, o que quer dizer? Que a temperatura da superfície ela pode ser igual à temperatura da vizinhança mais 10, mais 20, mais 30, até mais 100 graus centígrados, tá bom? É decir, não é igual à temperatura da vizinhança, não vai ser 25, senão vai ser, por exemplo, 35, 45, assim sucessivamente. Compare também os seus resultados com os valores dos coeficientes de transferência de calor associados à convecção natural do ar, no qual eu tenho que a temperatura do ar externo é igual à temperatura da vizinhança e o coeficiente de transferência de calor por convecção em watt por metro quadrado Kelvin, convecção natural, é igual a 0,98 vezes ΔT elevado ao cubo. B. Considera as condições iniciais associadas à colocação de uma peça a 25 graus centígrados no interior de uma grande fornalha, cuja temperatura das paredes pode variar na faixa de 100, temperatura das paredes seria a temperatura da superfície, entre a temperatura da vizinhança até 1000. Em função do acabamento da superfície da peça, a emissividade pode assumir os valores 0,05, 0,2 e 0,9. Para cada emissividade, faça um gráfico de erro relativo de coeficiente de transferência de calor por radiação menos o aproximado dividido o coeficiente de transferência por radiação em função da temperatura da fornalha. Ok? Então, nós temos as equações anteriores, coeficiente de transferência por radiação e coeficiente aproximado. E aqui a temperatura média é a soma deles dividido por 2, tá bom? Então, qual vai ser a temperatura da superfície? 25 mais 10 e assim sucessivamente. Você vai avaliar primeiro com 25 mais 10 e 25 mais 100. Essas duas que são os valores extremos. E vão avaliar também com emissividade 0,5 e 0,9.
para esta primera parte. Y hay que calcular, obtener un valor de coeficiente de transferencia de calor por convección natural, usando este como un valor de delta T de temperatura. En el segundo caso, es algo similar, es muy similar, só que a temperatura de la superficie es 25, y entonces a pared de la fornalha puede estar entre 100 y 1000. Tá bom? A temperatura da vizinhança puede ser 100 grados centígrados hasta 1000 grados centígrados. Y hay admisibilidades 0,05, 0,2 y 0,9, y hacer un gráfico en función de coeficiente de transferencia de calor por radiación menos su coeficiente de transferencia por radiación aproximado dividido el coeficiente de radiación en función de que la temperatura da fornalha entre 100 y 1000. Entonces, o que vamos a hacer? Asumir paredes da fornalha grande em comparação com a peça em estado peça e assumindo estado estacionário. E então temos as duas equações para obter o coeficiente linearizado da equação de Stefan Boltzmann e se a temperatura da superfície é próxima à temperatura da vizinhança, então o coeficiente aproximado pode ser obtido por essa expressão. Então, vamos ver a solução. Para emisividade 0,05, a temperatura na superfície igual à vizinhança mais 10 graus centígrados, es decir, a temperatura na superfície 35 graus centígrados, que é igual a 308 graus Kelvin, e temperatura da vizinhança 25 graus, 298 graus Kelvin. Então, o coeficiente de transferência de calor, emisividade, vezes o coeficiente, a constante de Stefan-Boltzmann, multiplicado pela soma da temperatura da superfície mais a temperatura da vizinhança, todo eso multiplicado por la temperatura de la superficie al cuadrado más la temperatura de vizinhança al cuadrado, se obtiene que el coeficiente de transferencia de calor por radiación es igual a 0,32 watts metros cuadrados por Kelvin. Y un caso de coeficiente de transferencia de calor aproximado, que es igual a 4 veces emisividad veces la conductividad constante de Stefan-Boltzmann, multiplicado por la suma de la temperatura media al cubo, se obtiene cuando você faz essa conta, você obtém que é igual a 0,32 watts por metro quadrado, que vezes nesse caso não tem diferença. E então, para o coeficiente de convecção com a temperatura na superfície de 35 graus centígrados e a temperatura da vizinhança igual a temperatura do fluido igual a 25 graus centígrados, se tem que o coeficiente de transferência de calor por convecção natural é igual a 0,98 vezes delta T a 1/3. Si 0,98 veces 308 menos no, es más 298 elevado a 1/3. No, disculpe, menos 308 menos 298 delta T, la diferencia de temperatura, elevado a 1/3 es igual a 2,1 watts por metros cuadrados Kelvin. Entonces aquí nos vimos que para emisividad menor, a menor temperatura, el coeficiente de radiación simplificado ficou igual que o coeficiente de radiação aproximado e o coeficiente de convecção natural ficou 2,1 watts por metros quadrados Kelvin. Então, para a faixa de temperatura da vizinhança, entre a temperatura da superfície menos a temperatura da vizinhança e a temperatura da vizinhança igual entre 10 e 100 com emisividade de 0,05 e 0,9, os resultados dos coeficientes se apresentam na tabela a seguir. Para a temperatura da vizinhança, a magnitude do coeficiente de convecção natural para valores de coeficiente maior de 0,2. Então, nós vamos aqui, a primeira parte. Nessas condições, então, nós temos para a temperatura da superfície 35 graus centígrados, coeficiente de emisividade de 0,05 e 0,9, coeficiente de radiação simplificado, igual que o coeficiente de radiação aproximado, em ambos os casos, e o coeficiente de conversão por conversão natural é igual a 2,1 para cada um. E a relação entre o coeficiente de radiação e o coeficiente de radiação aproximado, o erro dele é zero. Ele é igual a zero. Para 135 graus centígrados, a temperatura da superfície mais 100 graus centígrados, para 135 graus centígrados,
0,5, 0,9, es 125. Aquí era, yo fiz un cálculo para 135, más para 125. Mas aquí a gente puede ver coeficiente de radiação simplificado e aproximado, os valores são muito perto. Coeficiente de radiação com 0,9 também tem valores relativamente perto e o coeficiente de transferência de calor por radiação, por conversão natural, é maior que 35 graus centígrados. E aqui o erro é muito pequeno, 0,02, é decir, isso vai dar um erro super pequeno. Então, o erro é menor que 2%, então nós temos que, nessas condições, o coeficiente, a expressão aproximada e o coeficiente de radiação é válida com um erro bem pequeno, de 2%, um erro muito menor do que normalmente a gente usa. E então, as expressões anteriores para coeficiente de transferência de calor por radiação e aproximado serão usados, então, para a peça a 25 graus centígrados dentro de uma fornalha, com a temperatura variando entre 100 e 1000 graus centígrados. E o erro relativo poderá depender da emisividade da superfície. E isso vai plotar em um gráfico. Então, para uma temperatura da vizinhança superior a 200 graus centígrados, vamos colocar aqui. Aqui eu coloquei o erro aproximado, vezes 100, em função da temperatura da vizinhança. Eu fiz esse cálculo para diferentes temperaturas, para a temperatura 273, de 25 graus, 35 graus centígrados, não, de 100 graus centígrados, 200, 300, 400 e 500 graus centígrados. Aqui já nós podemos ver que para a temperatura acima de 200 graus centígrados, até 200 graus centígrados, o erro aproximado aproximadamente 5. Passando dele, o erro aproximado já é muito grande, e quando chega a 1000 graus, o erro do uso do coeficiente de transferência de calor por radiação aproximado chega a 25%, é muito elevado. Então, é razoável dizer, vou voltar ao anterior, aqui, então, é razoável dizer que para a temperatura da vizinhança menor que 200 graus centígrados, a pressão aproximada fornece um erro maior que 5%. A expressão temperaturas acima de 200 graus centígrados. Então, a expressão aproximada deve ser usada com precaução somente para uma diferença de temperaturas entre a temperatura e a vizinhança e a temperatura da superfície entre 50 e 100 graus centígrados. Porque já esse erro de 5% é muito grande. Um erro de 2% é aproximado, às vezes já um 5%, às vezes não é factível usar. Professora. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada, nos termos da Lei 9.600 desde 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização.